Fala, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Esse é mais um episódio da série Desafios. Nessa série, queremos saber dos nossos convidados quais foram os desafios aí na jornada profissional, dentro da área de atuação, de especialidade de cada um, e também na vida pessoal, porque as coisas caminham juntas, né? Então, lembrando que todos os episódios estão disponíveis no nosso canal no YouTube e nas plataformas de áudio streaming, seja Spotify, iTunes, Deezer, qual você preferir, tá bom? E no tema de hoje, trazendo excelência para o atendimento. E aí, como que é o atendimento da sua empresa? É top, é mais ou menos? Tem problema, não tem? Os seus clientes gostam da forma como você e a sua equipe atendem? Então, a gente quer saber hoje aqui quais são os desafios, né, que você encontra no dia a dia. E a gente trouxe uma pessoa especializada para falar do assunto. Mas antes de apresentar o nosso convidado, quero apresentar o meu colega, o meu amigo de podcast, Júlio Cunha. Eu sou o Renan. Olá, Júlio, tudo bem? Tudo bem, Renan? E seja bem-vindo ou bem-vinda você que está consumindo esse conteúdo agora com a gente aqui. Nessa nova temporada do Podizagem, que é o podcast de aprendizagem para a vida, a gente está falando sobre desafios. Desafios de pessoas que, ao implementarem novas práticas, novas filosofias de trabalho, seja na sua corporação como colaboradores, seja como consultores, seja como donos de empresa, seja como empreendedor, essas pessoas estão sempre compartilhando boas experiências, erros que cometeram, para que a gente possa evoluir mais rápido, para que a gente possa continuar aprendendo sempre. Então eu convido você para conhecer todos os episódios dessa temporada, da temporada anterior, que você vai com certeza ter muita coisa para aprender, que a gente não pode parar de aprender nunca, aprender sempre, né? Aprender para a vida. E hoje a gente está trazendo aqui um assunto super bacana, que é atendimento ao cliente. A gente está trazendo o nosso colega Vitor Brandi de Paula, que é um especialista nesse assunto, e ele vai compartilhar com a gente as experiências que ele teve ajudando empresas, pessoas, corporações, organizações, entidades que precisavam melhorar o atendimento, e a gente vai interagir hoje aqui para saber como que foram essas experiências. E a gente, para honrar a tradição do nosso podcast, a gente vai começar aqui perguntando para o Vitor sobre uma história, uma experiência de aprendizagem que ele teve e ele acredita que pode ser valioso para você que está nos consumindo agora conhecer essa história. Vamos lá, Vitor. Você quer se apresentar com uma história de aprendizagem? Legal, show. Primeiro, Renan, Júlio, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui, dividir um pouquinho. E antes de eu me apresentar, eu só queria deixar uma frase, uma fala, que eu sempre gosto de lembrar que as frases nos inspiram. E trazendo um pouquinho para o próprio podcast, para o tema hoje, eu sempre cito uma frase que é assim: ninguém sabe tanto que não tem o que aprender e ninguém sabe tão pouco que não tem o que ensinar. Então eu acredito que esse é um dos principais fatores que me ajuda a me mover todos os dias entendendo que a gente sempre vai ter algo a aprender com alguém. Então, me apresentando assim bem brevemente, né, e não me estender muito nas apresentações, mas o meu nome é Vitor Brandi de Paula, eu tenho 34 anos, eu sou carioca, mas moro em Joinville, já vão fazer 17 anos. Eu sou marido da Manu, pai da Livinha, pai do Bibo também, do cachorrinho daí. Eu sou um cara apaixonado pela minha vida, eu vivo de propósito, como se chama, né? Vão fazer 7 anos. Eu amo viajar, me conectar com pessoas. Eu pude entender que tudo que a gente faz, a gente coloca doses, nem que sejam pequenas, de amor. A diferença da nossa entrega é muito grande. Eu, por hobby, eu já fui atleta de natação durante muito tempo, fui atleta de luta durante muito tempo, enfim, estou me aventurando aí uns 6 anos aí no CrossFit aí como atleta, mas é hobby. Mas eu trago muito o ser atleta também vinculado aos desafios que a gente tem diários e os aprendizados que a gente tem. Acho que é isso, e uma curiosidade minha, que eu sempre gosto de trazer, já pulei de paraquedas, tanto que eu estou vivo, estou aqui, né, com vocês aqui agora, fazendo um bate-papo. E
Você pediu para mim, Júlio, para eu iniciar contando um desafio, foi isso? Um desafio, uma história onde você aprendeu alguma coisa, Vitor. Legal, legal. Bom, eu vou contar uma história que vai vincular outra história depois, que acaba vinculando ao nosso tema de atendimento. A primeira história, durante a minha jornada profissional, a minha carreira profissional, antes de abrir a minha empresa, o meu negócio, durante 10 anos eu atuei no mercado de trabalho com carteira assinada, né, como CLT, que a gente conhece. E durante toda essa passagem de 10 anos, eu passei em empresas diferentes, culturas diferentes, vendendo, entregando produtos, serviços diferentes. Enfim, durante toda essa jornada de 10 anos, eu pude entender ao longo dela de que nunca foi apenas o meu produto ou meu serviço que foi um grande diferencial de entrega. Nunca foi só o produto ou serviço que foi um grande diferencial de resultados a serem atingidos. E sempre foi a maneira de eu entender o como me relacionar com pessoas. Quando eu entendi durante uma jornada profissional de a maneira com que eu me relaciono um com o outro, com a pessoa que está do meu lado, seja um amigo, seja um familiar, seja um cliente, um fornecedor, a partir do momento que eu entendo esse ponto, e aí já trazendo para a área de atendimento, de que pessoas compram ideias de pessoas não compram serviços ou produtos, o serviço ou produto é uma consequência de uma entrega, de uma venda, de uma ideia, e entendendo que primeiro a gente compra a pessoa, e depois sim a ideia dela, e depois sim entrega o serviço ou produto. Eu acredito que durante 10 anos um grande aprendizado que eu tive foi entender isso. Foi a hora que essa ficha caiu e falar, putz, espera aí, as pessoas não compram produtos ou serviços, elas compram a ideia de outra pessoa e a gente compra quem é a outra pessoa ou quem são as outras pessoas. E essa história acabou vinculando muito a um outro desafio que eu tive na minha vida daí pessoal, trazendo um paralelo já, que foi quando eu atingi o meu auge de carreira profissional com 26 anos, isso já faz algum tempo, quase 10 anos atrás. Eu perdi as duas pessoas na época, antes de ter a minha família, mais importante da minha vida, que foi minha mãe e meu pai. Perdi em anos, perdi um em 2015, perdi outro em 2016, e ali mais uma vez mostrou para mim e firmou de que as pessoas são a parte mais importante de qualquer negócio. O que muitas empresas colocam em paredes, o que muitas pessoas falam e acaba se esquecendo no mundo de hoje, até por isso que a gente vê muitos maus atendimentos em diversas empresas que a gente vai. Eu falo que foi 2 grandes desafios que eu passei e que eu aprendi. Foi no meio profissional, entender que pessoas compram ideias de pessoas, e na vida pessoal, entender que as pessoas sempre vão ser a parte mais importante. E aí tudo isso acho que vinculou, trouxe para mim mais ainda, trazendo esse desafio hoje que eu venho vivendo de ajudar as empresas a ter padrões de atendimento de excelência. Caramba, que legal. Muito bom, Vitor. O Vitor, que é o proprietário de uma empresa chamada VIP Consultoria, e realmente o Vitor é um amigo de longa data. Prazer demais ter o Vitor aqui, Vitor. E o Vitor realmente é essa pessoa aí que já dá para ver que ele fala com paixão, né, daquilo que faz. Isso é bacana. É bacana que a gente encontra profissionais que têm paixão pelo que fazem, né? Ô, Vitor, antes da gente entrar no primeiro quadro, ainda nessa breve introdução, eu gostaria de pedir que você desse para a gente, assim, a tua visão profissional, qual que é o panorama de atendimento de um modo geral, assim? O que você vê, o que te levou a um dia decidir, caramba, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar as empresas, as corporações a serem melhor nisso. Qual que é a tua visão desse segmento, dessa área? Legal. Renan, é tanta coisa assim, eu vou tentar trazer para uma linha, né? Que ela é bem abrangente, mas acho que um dos pontos é assim, a gente vem vivendo um mundo, a gente vem vivendo um momento hoje de consumo, um momento de mercado, de que as pessoas estão muito mais preocupadas em chegar sozinho do que chegar junto. E a gente acaba esquecendo do outro. A gente acha que sozinho a gente consegue chegar longe, e na verdade não é. Inclusive é uma frase clichê que é utilizada muito, que é muito mais fácil chegar junto do que chegar sozinho. Mas ela se torna só uma frase estampada na parede e não aplicada na prática de dia a dia. Então, eu acredito, cara, que hoje, quando a gente olha principalmente para a área de atendimento, e eu olho para o mercado em si, para aprendizados que eu tive, para o que eu vejo em empresas,
que muitas pessoas, ou se não, não vou generalizar, porque tem pessoas que fazem dessa forma, as pessoas estão muito preocupadas em coisas complexas, em aplicar coisas complexas, em fazer certificações de alto valor, enfim, super renomadas, e esquecem de fazer o básico. Tem aquela velha frase que é: se fizesse o feijão com arroz, teria ganho o jogo. E assim eu trago para a área de atendimento. Se as pessoas fizessem um feijão com arroz, entregariam um atendimento de excelência. O que seria um feijão com arroz de um atendimento? Você sorrir para o seu cliente, você dar um bom dia para ele, né? Você dar uma boa tarde, uma boa noite, você ser gentil, você ser educado, você tratar a pessoa com respeito, com dignidade. Isso são coisas tão simples, que deveria ser tão normal na gente ser humano, mas isso acabou se deixando de lado. E aí as pessoas perguntam: tá, Vitor, o que eu faço para aprimorar hoje minha excelência? Eu falo: cara, olha para si primeiro, entrega atendimento para as pessoas que estão ao teu redor, família e amigos, entrega para a tua equipe primeiro, para depois entregar para fora. Até porque um atendimento de excelência, ele não se constrói para fora, ele se constrói dentro de casa. E aí dentro de casa ele reflete para fora. Então eu acredito que quando a gente olha para um mercado de que as pessoas hoje deixaram de sorrir para as outras, de ser educados com as outras, de ser gentil, de fazer as coisas mais simples. E quando a gente erra no simples, o complexo acaba não dando certo. Agora, se eu acerto no simples e aplico o complexo, aí a chance de resultado é muito maior. Sensacional. Júlio, eu quero pedir tua ajuda para a gente entrar no primeiro quadro do Podzagem, que é o quadro Replay. Eu acho que a gente pode fazer um gancho bem bacana aí, perguntando para o Vitor aí. Vamos colocar a nossa vinheta de abertura agora no quadro Replay. Pode ser? Manda bala. Vitor, eu ouvi o seu depoimento lá no começo, né? Tua história pessoal, de valorização da relação humana, né, das pessoas, aí partindo da tua experiência com a tua família, tua experiência profissional, enfim, que você comentou. E uma coisa que ficou aqui na minha cabeça quando você estava falando é o quanto que esse processo de autoconhecimento no nível pessoal, nível individual de cada colaborador de uma empresa influencia no atendimento. E aí eu queria que, para responder a minha pergunta, dentro do espírito do nosso quadro aí, Replay, né, você tentasse trazer alguma história, alguma prática que você acredita que outras pessoas poderiam se aproveitar da tua experiência para repetir, para fazer também. Uma coisa que você sugeriria para as pessoas fazerem também. Então, só para relembrar, a minha pergunta é: o quanto que o autoconhecimento de uma pessoa, ou seja, eu saber como eu funciono, como eu sou, pode influenciar no atendimento, e o que você recomendaria? Legal. Júlio, tem um detalhe, você falou ali, eu estava lembrando, tem uma coisa que é muito recorrente em diferentes empresas, equipes que eu venho passando hoje, que todo mundo faz uma mesma pergunta. Vitor, como deixar o meu problema do lado de fora e não trazer isso para o meu cliente? Eu acho que é uma pergunta muito recorrente, muitos têm dúvida. Fala, tá, mas o que eu faço? Porque eu estou cheio de problema e isso vai afetar no meu atendimento? Dependendo da maneira com que eu deixar esse problema engrandecer, ele crescer, ele vai afetar sim o problema. E como deixar isso para o lado de fora no momento de atendimento? Eu acredito que um dos pilares, dos pontos que a jornada e a caminhada nos ensina muito, inclusive que eu te comentei ali das perdas que eu tive, me ajudou e me ensina muito, além de outras coisas também. Mas lembrando que a gente tem que trazer, né, o que você pediu para mim em um momento, falar assim, tá, como que essa galera pode entender e aprender, deixar um problema de lado para que ele não afete a sua entrega no seu atendimento? O primeiro ponto que eu falo é assim: todos nós temos problemas. Não quer dizer que o meu problema é maior do que o do Renan, maior que o do Júlio. Os problemas são diferentes. A proporção deles é diferente. E a maneira com que eu trouxer eles, deixar com que eles se engrandeçam dentro de mim, vai afetar na minha entrega. Tanto que em atendimento a gente cita assim, ó, as nossas emoções chegam antes da nossa técnica. Muitas pessoas perdem
grandes clientes e perdem atendimento por conta de colocar as emoções erradas no momento errado. Então, desde já que as pessoas possam parar para pensar assim, qual é a emoção que você deixa te dominar no momento que você vai entregar um atendimento ao seu cliente? É a frustração, é a insegurança, é a raiva, é a felicidade, é o amor, o que que é, né? E foi engraçado que teve um dia até que eu vivenciei isso muito na prática e foi muito forte. Porque eu tinha perdido a minha mãe em 2015 e logo depois, no ano seguinte, 2016, eu perdi meu pai. E na época, em setembro, quando eu perdi meu pai em 2016, eu me ausentei de Joinville por uma semana, fui para o Rio de Janeiro, passei o período, né, que acho que muitos já devem ter passado, ou enfim, é um período não muito interessante, mas é um período de muito aprendizado. E eu retornei para Joinville num domingo. Na segunda-feira, eu atendia 3 equipes. E eu estava vivendo um dos piores dias da minha vida, enfim, um momento muito crítico, muito. Talvez que eu teria todas as desculpas para falar que eu não iria entregar um atendimento de excelência, porque eu tinha um problema real, né? Tinha feito um ano que minha mãe tinha falecido, meu pai tinha acabado de falecer. Só que eu sempre aprendi que eu preciso deixar os meus problemas num lado quando eu estiver de frente com o meu cliente. Porque vocês não têm nada a ver com os meus problemas. Se a gente estiver fora do momento de atendimento, no momento de bate-papo, descontração é outra situação. E naquele dia, na segunda-feira, um dia depois de eu retornar, de ficar uma semana no Rio, passando por velório, enfim, N coisas, eu fui atender 3 equipes. E a terceira equipe que eu atendi é uma equipe que, consequentemente, eu fisiologicamente estaria mais cansado, mas não que isso vai influenciar na minha entrega, na minha escolha, mas eu vivi um momento muito ruim. E acabou o treinamento, eu dei um treinamento para uma equipe. No final do treinamento, o diretor dessa empresa falou: Vitor, seu carro está no estacionamento? Eu falei: tá, vou te acompanhar até lá. E na hora eu pensei, falei: putz, acho que eu não consegui ter essa resiliência de deixar o meu problema de fora, eu devo ter transparecido isso e deve ter afetado na minha entrega de atendimento. E ele falou com essas palavras assim: Vitor, eu queria te dar os parabéns. Foi o melhor treinamento em um ano que você está com a nossa equipe. Eu agradeci ele, entrei no carro, sentei e eu fiz essa reflexão baseado nessa pergunta nessa colocação que eu fiz. De que maneira que eu consigo entregar uma excelência em atendimento para o meu cliente, estando nos piores dias da minha vida, sendo uma pergunta recorrente que se tem nas equipes? Porque todos nós temos uma palavra chamada escolha. Eu tenho a escolha de deixar os meus problemas estarem à frente e afetar na minha entrega, nos meus resultados, em tudo, ou não. Então eu acredito que esse é um ponto muito interessante. Isso entra no autoconhecimento, na forma de eu identificar, saber do meu problema e entender que as pessoas não têm a ver com aquele tipo de problema. Você não pode pagar o preço por algo de que eu estou passando. E ao contrário. Então eu acredito que esse é um grande aprendizado assim, que eu passei, que eu vivenciei. E é uma pergunta recorrente que as pessoas fazem: como deixar o problema de lado? Eu falei: todos nós temos a escolha. Se todos fossem trazer os problemas à tona, na verdade todo mundo entregaria maus atendimentos no mundo todo, porque problema a gente sempre vai ter. Eu fico imaginando, ouvindo esse teu discurso, né, a gente fica imaginando, por exemplo, se um médico, né, um cirurgião que está com um problema em casa, que com certeza todos devem ter, né? Eu tenho alguns colegas aí que são da área de saúde e o pessoal costuma comentar muito que a vida, particularmente do médico, ela é extremamente glamourizada, né? Principalmente quando se fala de carreira, né? Eu quero que meu filho seja médico, porque é uma profissão bem remunerada e tal, uma pessoa que todo mundo respeita na sociedade. E eu tenho alguns colegas que eles sempre falam assim: ó, hoje em dia, você ser médico, realmente, cada vez mais é por vocação, porque é uma profissão que você tem uma remuneração, com certeza, atraente, né? Mas tem que ter uma dedicação para você chegar nesse nível de remuneração extremamente alta. E essa dedicação, geralmente, a família tem que ter uma compreensão muito grande, porque a maior parte das especialidades, né, são aqueles profissionais que estão de plantão, que têm horários fora do padrão, né, do horário comercial, digamos assim. Então, imagina quanto problema que um cara desse leva para uma sala de cirurgia, né? Quanta reclamação de esposa, quanto culpa por não poder ficar tanto tempo com o filho,
ou quanta culpa por não poder aproveitar, às vezes, um padrão de vida que ele conquistou e ele não consegue, às vezes, usufruir porque ele tem que, né, atender várias demandas e tal. E aí, como é importante esse equilíbrio, né? Eu acredito também, Victor, assim, que as organizações cada vez mais também têm que compreender que a pessoa é uma só, né? Então, eu acho que eu acredito que esse método, digamos assim, ou essa recomendação, né, que você tem sim uma escolha, mas eu acho que as organizações também têm que ter uma certa percepção, uma certa sensibilidade para conseguir lidar com isso, né, para conseguir acolher. Eu acho que esse é o termo correto, né? Quando você fala de um colaborador, então assim, se eu sou você é um autônomo que estava prestando um serviço para um cliente, né? Mas se você eventualmente fosse o colaborador de uma empresa, que essa empresa, né, provavelmente saberia, né, que o que estava acontecendo com você, eu acredito que também tem Hoje em dia a gente está vendo o mercado amadurecer bastante nesse ponto, que assim, poxa, a gente sabe que esse colaborador, nesse período da vida dele, com certeza não vai conseguir performar o tempo inteiro do jeito como ele performaria numa condição normal, porque ele vai estar lidando com o luto, vai estar lidando com a perda, vai estar lidando com novas emoções e tal. Então, eu acho que tem que ter um amadurecimento do profissional, com certeza, de saber lidar com as escolhas, e a gente também tem que entender que se a gente está do outro lado como líder, né, ou gestor de RH, ou gestor de pessoas, a gente também tem que ter esse entendimento que, independente da pessoa ter que saber fazer as suas escolhas para não afetar a performance, o empregador, né, a empresa, enfim, também tem que ter a consciência que, naquele momento, até o poder de escolha das pessoas, ele com certeza afetado, né? Nem todo mundo consegue lidar com esse tipo de emoção que é tão forte de uma forma tão madura, digamos assim, né? Tem as circunstâncias de como você perde as pessoas, enfim, são tantas nuances que podem acontecer aí, né? Maravilha. Vitor, eu quero te fazer uma pergunta. Eu acredito que nos clientes que você atende, deve ter clientes que já têm um atendimento de excelência e querem manter ou querem melhorar ainda mais, mas eu acredito que, no geral, quem te procura é o dono lá ou o gerente, que o cara sente que tá dramático o negócio na equipe, né? Então, assim, quando você pega uma equipe de vendas, por exemplo, uma equipe de atendimento comercial, quais são os principais dilemas, os principais desafios que você encontra na equipe, assim? Porque muita gente talvez vê isso como uma afronta, né? Então, como é que é essa experiência? Legal. Uma coisa que eu trago muito, Renan, é assim, todos os anos, no mercado de atendimento, existe uma pesquisa que ela é recorrente também, que é aquela pergunta que é: por que se perde um cliente hoje? Não é por conta de má qualidade do produto, nem por conta de concorrência, nem por conta de preço, enfim, nem falência, é por conta de mau atendimento. O mercado em si, eu digo que empresas que vêm para buscar aprimorar o seu atendimento de excelência, seja ele o nível que tiver de atendimento, bom, ótimo, médio ou ruim, ele entendeu que existe uma grande oportunidade de mercado, uma grande fatia de mercado de alcançar grandes resultados através da maneira de você se relacionar com pessoas, entregando um atendimento de excelência. E eu acredito que, dentre todas as empresas, assim como eu falei, o maior desafio que eu vejo é as pessoas aprenderem a se relacionar com pessoas diferentes. Buscar realmente olhar o lado da moeda, dos pontos bons e das qualidades, e deixar muitas vezes os defeitos, né, de lado, ou não deixar os defeitos se sobrepor ao que a pessoa tem de bom. Uma coisa eu cito sempre é: o que eu tenho de bom, muitas vezes pode ser que o outro não tenha, e consequentemente ao contrário, o que o outro tem de bom eu não vou ter. Quando as pessoas buscam entender a maneira de se relacionar e extrair o melhor de cada uma delas, elas conseguem aprimorar esse êxito de entrega ainda mais, elas conseguem aprimorar isso ainda mais. Mas
alguns pontos interessantes e trazendo o que você me perguntou, pontos, né? Acho que 3 pontos interessantes quando a gente fala de equipes de atendimento, né? Equipes de vendas para se entregar grande excelência. Primeiro que todo profissional de sucesso, seja de vendas / atendimento, são profissionais que têm ambição. E ambição é diferente de eu ter ganância, né? Ter ambição realmente ter o desejo. Você está conseguindo me ouvir? Está ouvindo bem? Então, sim. Tá. A ambição realmente é o desejo genuíno de eu querer chegar a algum lugar ou, na verdade, conquistar algo, mas sem passar por cima de ninguém, né? E eu vejo que hoje nas equipes se falta muito isso, Renan. A gente vê profissionais quando você fala, Thaís, você está trabalhando hoje em atendimento e vendas, qual é o teu objetivo com isso? Ah, sei lá, não sei. Eu falo, pô, mas que interessante, cara, mas a gente está falando de criar um padrão de atendimento, de aprimorar uma entrega. Tu não sabe o que você quer? Não. Putz, opa, liga um alerta e um ponto de interrogação. Segundo ponto que a gente sempre fala que tanto atendimento quanto vendas é técnica pura. É a gente treinar realmente técnica e desenvolver essas habilidades comportamentais. E o outro ponto, trazendo até para a fala que o Júlio trouxe, até que eu acredito sim, que pessoas realmente devem ter pessoas para dar suporte, principalmente em momentos difíceis, né? Que é a gestão das emoções. Eu vejo que hoje, equipe de atendimento e vendas, falta muito a galera saber trabalhar a gestão de emoção. Então, acredito que esses 3 pontos são muito recorrentes e que a gente trabalha muito nas equipes hoje e que se as pessoas pararem para entender um pouquinho e se desenvolver nesse ponto, vai ajudar e muito e aprimorar a entrega delas. Eu respondi tua pergunta? Respondeu, com certeza. Cara, quando você estava falando, me veio uma coisa na cabeça que, assim, principalmente se a gente fala em atendimento no comércio, por exemplo, né? Fugindo um pouquinho do nosso segmento principal aqui, que é indústria de tecnologia, mas todo mundo é consumidor, né? De alguma coisa, seja na padaria, seja na loja de roupa, coisa do tipo. Uma coisa que eu vejo muito recorrente, não sei se tu vai concordar comigo, é que as pessoas caem de paraquedas nessa profissão porque não deu certo em outra coisa, né? Como lidar com isso? O profissional que caiu ali simplesmente porque era o que tinha para ele no momento, né, de atividade profissional, e ele está ali quebrando um galho, vamos dizer assim. Como lidar com esse profissional? Tu diz como eu lidar se eu estiver numa posição de gestor ou um Isso. Conselho para quem cai nesse? As duas coisas. Acho que é interessante. A gente não sabe quem está assistindo aqui a gente, né? Então... Verdade. Cara, um ponto muito interessante. Eu vejo que hoje a gente vive num mundo que tem nos exigido muitas coisas, que a gente faça tudo em tão pouco tempo e, inclusive, tome decisões precipitadas sem ter tempo realmente de pensar, olhar para si, olhar em volta e entender realmente o que me desperta, o que faz me mover, o que acende um fogo no meu coração. Por exemplo, eu vejo que tem muitos profissionais hoje que trabalham em lugares, em empresas, que falam assim, cara, e você gosta do que você faz hoje? Putz, não, hoje, cara, eu faço porque eu preciso pagar conta, porque eu preciso disso ou daquilo. E aí entra de novo até no que acho que foi você ou o Júlio falou no começo, que é o autoconhecimento, que é, cara, mas o que você gosta de fazer? Você já parou para pensar o que você gosta de fazer? E muitas vezes a pessoa fala, cara, eu gosto de, sei lá, chutar qualquer coisa aí. Eu gosto de, sei lá, de vela. Então por que você não abre um negócio de vela? Por que você não trabalha... mas não dá dinheiro. Eu falo, tá, mas espera aí, como não dá dinheiro? Qual é a tua visão? Em que lado você está olhando? Porque eu acredito, isso é uma visão minha, eu acredito que todo negócio, cara, toda profissão, seja ela mais simples, a profissão mais complexa, quando você tem fidelidade, entrega e você se dedica, não tem como dar errado. Indiferente da profissão. Então eu vejo que hoje as pessoas, muitas vezes, por falta de tempo ou de ter esse olhar para dentro de si e parar para analisar o que ela gosta de fazer realmente. Porque a gente sempre vai ter, todos nós, o que você gosta mais, os hobbies que você mais gosta, o que você sente mais confortável, à vontade, o que brilha os teus olhos. Então, para quem está de paraquedas hoje, entrando em qualquer lugar, eu falo, cara, para no momento, no teu final de semana, à noite, o que for, e para pensar um pouquinho o que você gosta de fazer. Seja se você for empreender, ou se você for trabalhar em uma empresa, mesmo que você vá ganhar pouco no início,
Porque hoje, inclusive, pesquisas mostram que profissionais hoje satisfeitos não estão atrelados apenas a salário. O salário é uma consequência de uma entrega. E o problema é que as pessoas buscam ao contrário. Então, que a gente possa buscar realmente essa paixão que nos move, sabe, para daí sim ter esses ganhos financeiros, que a gente acaba se preocupando muito e é necessário, mas acho que não de primeiro ponto. E para quem é líder e tem profissionais dessa forma, tem um ponto que é um ponto que para a liderança, Renan, dói muito quando fala, que é demissão. Um dos papéis da liderança é embarcar as pessoas certas e desembarcar as pessoas erradas. E muitos líderes têm dificuldade em demitir as pessoas, mas o porquê disso? Tanto os líderes como os liderados, eles enxergam demissão como um ponto ruim. E eu falo, depende. Depende do nosso olhar. A demissão pode ser um ponto bom, porque muitas vezes a gente precisa empurrar a vaquinha do precipício para realmente ela poder dar a luz na vida, né? Sim. Então vai muito do nosso olhar e do líder também identificar isso junto com a equipe. Tanto que hoje os treinamentos de atendimento e vendas, Renan, a gente também dá para equipes de liderança, e uma das tarefas de equipe de liderança que a gente passa é identificar quais são os sonhos, cara, o que move as pessoas da tua equipe. Porque a gente só consegue mover alguém através dos sonhos dela. E aí, muitas vezes, você vai falar, putz, mas não é o sonho daquela pessoa. Então ajuda ela a alcançar o sonho dela, faz parte desse processo, sabe? Somos seres humanos muito antes de ser profissionais da área, sabe? Então eu acho que também do líder é identificar isso e ajudar essa pessoa, seja na empresa que ela está, ou numa futura empresa se desenvolver e alcançar o sucesso. Até porque hoje o quão gostoso é participar de um processo que você consiga ajudar alguém realmente a voar mais alto, e mesmo que voe mais alto do que você. Então acho que te responder nesses dois pontos na minha visão. Sensacional, muito bom. Bom, para você que está assistindo a gente, chegou até aqui, nós estamos falando com o Vitor Brandi, ele que é o CEO da VIP Consultoria, especializada em atendimento, né, em trazer excelência para o atendimento da sua empresa. Então, a gente vai para o segundo quadro, quero pedir ajuda para o meu amigo Júlio, soltar a trilha sonora para a gente ir para o segundo quadro, que é o Dica de Mestre. Que legal, o papo está muito gostoso e eu quero agora pedir para o Vitor, como um especialista na área. Vitor, a pergunta é, atrelada ao nosso tema, como trazer excelência para o atendimento? Qual é a dica de mestre para isso? A dica, eu ia fazer uma brincadeira, mas eu não posso. É falar, me contrata que eu te ajudo rapidinho, cara. Mas tirando essa brincadeira, cara, eu acho que eu vou voltar sempre na essência do que é a empresa, na essência do que eu trago. Aprenda a se relacionar com pessoas, sabe? Comece a parar para ouvir as pessoas. E ouvir genuinamente, não só escutar. Comece a tirar as barreiras e bloqueios e os conceitos ou preconceitos que a gente cria um do outro. Porque muitas vezes quando a gente olha alguém, quando a gente ouve de alguém, muitas vezes a gente nos impede de se conectar a pessoas novas por conta de julgamentos ou pré-julgamentos ou histórias que a gente cria na nossa própria mente, na nossa própria cabeça, seja por um colega de trabalho ou por um cliente, a maneira com que ele entra à porta, com que ele fala, se posiciona. Então, eu acredito que um ponto muito interessante para trazer excelência pessoal e, consequentemente, na própria empresa, na própria equipe, deixe os conceitos e preconceitos de lado, aprenda que pessoas são diferentes, de que toda e qualquer pessoa, inclusive, pode se tornar um cliente seu um dia, talvez pode ser que não no momento, mas um dia pode se tornar um cliente. Lembrar que pessoas compram ideias de pessoas e de que acho que uma das coisas mais maravilhosas do mundo, cara, é a gente aprender com pessoas diferentes, a gente saber tratar bem as pessoas. Acredito que isso é um ponto primordial. Seria uma dica de mestre realmente se as pessoas colocassem em prática. Porque muito mais bonito do que uma teoria, do que uma fala, do que uma frase, do que qualquer coisa, é ela poder colocar em prática isso, sabe? E tratar bem a todos, cara. Eu acho que esse é um ponto crucial de excelência. Porque muitas vezes, mesmo que a gente pegue ou se depare com uma pessoa que vai dar um atendimento para gente em uma loja, em uma empresa, onde for, e muitas vezes uma pessoa nova, sem experiência, que não tem a técnica, que não tem a vivência de mercado, mas tem
esse sentimento de querer tratar bem as pessoas, cara, é tão gostoso quando a gente se depara com isso. Então eu acho que seria isso. Acho que isso é uma dica de mestres e acho que é uma dica bem, parece fácil, mas é desafiadora colocar em prática. Mas é possível. Eu costumo ouvir uma frase, frequentemente, né, alguém posta essa frase, não lembro quem que falou isso, mas tem muito a ver com o que você falou, que é: colaboradores são pessoas, clientes são pessoas. São pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Você não entende de negócio. Então, eu acho que é meio por aí, né? Se a gente não... E eu tenho uma experiência pessoal com isso, assim, que às vezes a gente acha que a gente não é voltado a pessoas, o nosso perfil é introspectivo, ou a gente não tem aquele perfil mais fácil de fazer amizade, ou fácil de se enturmar, que a gente, enfim, é mais voltado a processo, a tecnologia. E eu vejo muito esse perfil, assim, principalmente no segmento que a gente atua de tecnologia, a gente vê muitos fundadores de empresa que hoje estão ali no board da empresa, às vezes são o número 1 da empresa, que tem esse perfil na sua essência, mas que são pessoas que só conseguiram ter sucesso, ou ter algum tipo de sucesso, né? Porque aprenderam, e eu acho que esse é um complemento para a tua dica de mestre aí, Vitor. Acho que isso é uma coisa que muita gente acha que ou você é assim, ou você nunca vai se tornar alguém assim. Né? Então, eu vivi isso um pouco, né? Falando um pouco da minha experiência, né? Eu sempre achei que, poxa, eu não tenho perfil para, sei lá, para vender, ou eu não tenho perfil para atender o público, eu não tenho perfil para liderar pessoas, porque eu gosto, né? Eu tenho mais facilidade de lidar com coisas do que com pessoas. E hoje no mundo é muito difícil a gente conseguir bons profissionais que tenham as duas coisas equilibradas, né? Você tem às vezes pessoas que adoram interagir com pessoas e não gostam muito de fazer gestão do processo, de trabalhar com a tecnologia, de seguir as regras, e você tem aquele perfil que adora processo, tecnologia e tem dificuldade de lidar com pessoas, né? E a gente hoje precisa de profissionais que tenham esse equilíbrio mais cedo na carreira, né? Porque com o passar, quando você vai evoluindo na carreira, você vai entendendo que o sucesso é uma combinação dessas duas coisas. Você precisa das soft skills, que hoje estão na moda, todo mundo falar, né? Que é comunicar, que é persuadir, que é liderar, independente do cargo que você tem. Né? Às vezes você precisa liderar o seu par, às vezes você precisa liderar o seu líder. Né? É uma coisa hoje em dia que é normal de acontecer. E sem ter uma coisa ou a outra. A gente precisa ter um equilíbrio das duas coisas. As hard skills, né, as habilidades técnicas, e as soft skills, que são as comportamentais, precisam estar ali andando em conjunto cada vez mais. Adorei a tua dica de mestre aí, de você de alguma forma valorizar as pessoas, né? Começando por si mesmo, né, Vitor? Acho que a gente se conhecer, a gente saber quem a gente é nesse jogo é muito importante para a gente saber aonde que a gente precisa melhorar. Como é que foi a tua experiência com relação a isso, Vitor? Você já comentou um pouquinho no começo do episódio que você teve lá as experiências pessoais, mas assim, você sempre teve um perfil mais comunicativo, sempre foi um cara voltado para pessoas. Como é que foi a tua história nesse sentido aí? Legal. É até interessante você perguntar isso, porque quando eu era menor, né, há muito tempo que eu era pequeno, eu era um cara muito tímido e eu tinha muita vergonha de falar com pessoas, muita. Olha só. Mas acho que ao longo de toda a minha vida, na verdade, desde casa, desde a minha mãe, do meu pai, acho que de muitas coisas que eu vi dentro de casa, que eu fui aprendendo com amizades, fui aprendendo ao longo da minha carreira, eu aos poucos fui me desenvolvendo. E eu acredito que cada passo fez eu aprender e cada passo faz eu aprender até hoje. Até porque eu digo que eu sou um eterno aprendiz. Eu não sou o cara que mais sei, mas eu sou o cara que está aprendendo todos os dias. Então acho que isso é um fator e um passo que me ajuda muito a aprimorar isso, mas
como eu citei ali, ao longo da minha caminhada de 10 anos, quando eu ia encerrar a minha jornada de 10 anos trabalhando no mercado de trabalho como CLT e decidi abrir um negócio, eu me coloquei num ponto de inflexão que eu tive que parar para pensar, falar, cara, mas vou sair do negócio para abrir o quê? O que eu vou fazer? E aí foi onde realmente eu parei ali quase um ano de reflexão, um ano de parar para analisar realmente o que me movia, né? Aí foi onde eu entendi que todos nós temos uma luz e um talento para entregar para o mundo. E eu pude entender que ao longo da carreira profissional ali, Júlio, eu entendi de que eu olhei para trás como se eu olhasse para toda a carteira de clientes que eu já passei atendendo desde multinacionais até empresas de pequeno porte. Eu entendi que todo sucesso de entrega foi eu entender a maneira de me relacionar com as pessoas da minha equipe, da minha casa e com o meu cliente. Aí eu falei, cara, mas é óbvio. É a maneira de eu tratar as pessoas. É a maneira de eu dar uma atenção genuína, é a maneira de eu dar um sorriso. E isso não quer dizer que eu vou saber tudo. Inclusive, eu passo em vários processos, em várias equipes hoje, que eu falo, galera, vai ter coisas que eu não vou saber responder, tá tudo bem, eu sou um ser humano igual a todo mundo. Eu vou continuar caminhando e vou aprender. Então, eu acredito que a caminhada me ensinou muito e me mostrou de que o maior valor sempre vai ser as pessoas. Sempre, 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 sempre. Excelente. Agora eu vou fazer um link aqui para o quadro mais esperado do nosso episódio sempre, que a gente só está falando de coisa bacana que deu certo, e agora a gente vai perguntar para você coisas que você não repetiria mais, que é o nosso quadro Tiro no Pé. Legal. E aí, Vitor, eu queria saber práticas, experiências que você, durante a tua jornada aí, implementou, ou tentou implementar, ou tentou fazer e não deu muito certo, coisas que te ajudaram a evoluir, que te ajudaram a aprender, para você compartilhar, porque essa é uma parte que a gente acredita que é muito valiosa para a nossa audiência, né, para todos nós, que é contar aquilo que deu errado. Isso, para mim, tem um poder de me ensinar muito grande. O que você tem para compartilhar? Qual é o tiro no pé que você pode contar para todo mundo que você deu, para ninguém ir para o mesmo caminho? Legal, cara. Deixa eu te contar um tiro no pé, que eu acredito que muita gente passou, mas eu vou contar o que eu passei, o meu tiro no pé. Acho que a palavra inicial, já antes de eu contar essa historinha, que vincula inclusive ao Vitor, que já foi atleta, o Vitor pessoal e o Vitor profissional. Quando você identifica que você está no caminho certo, nunca desista. Continua. Se tu identificou que tu está no caminho certo, continua a caminhar e aprenda com ele. E eu tive um momento, Júlio, que eu aprendi, que eu acredito que muita gente no mundo, e por isso que eu quis trazer esse momento, até porque isso vai gerar familiaridade de uma certa forma com quem está ouvindo. Eu ali em 2020, antes da pandemia, eu estava passando o melhor momento da minha empresa, janeiro, fevereiro e março. Foi os melhores meses disparados, de faturamento, de tudo, né? Só que em dezembro de 2019, ali novembro para dezembro, eu tomei uma ação e uma decisão. Eu ia embora em abril, dia 1º de abril, para Londres, na Inglaterra. Eu ia morar em Londres, eu ia atender empresas em Londres, ia me capacitar, estudar na Universidade de Londres. Eu sou um cara que eu amo ler livro, amo fazer curso, amo fazer treinamento, não só dar. Então, eu fiz todo um planejamento para ir embora dia 1 de abril. Então, eu criei todo o planejamento da empresa, contrato com clientes, tudo. Eu lembro. Só que aí veio um ponto. Tu lembra que eu comentei que acho que foi no avião até, né? A gente se encontrou no avião, não foi? Estava voltando de Campinas. Isso, cara. A gente sentou do lado e eu te contei essa história, né? E aí, cara, eu vivi, Júlio, janeiro, fevereiro e março. Os melhores meses da história da empresa até então, de faturamento, de clientes, de contrato, de tudo. Só que eu fiz um grande erro e eu dei um grande tiro no meu pé. Eu encerrei todos os contratos da minha empresa no dia 30 de março. Claro que muita gente vai falar, Vitor, mas você não sabia da pandemia, você foi afetado como muitos. Mas foi um grande tiro no pé, porque mesmo que eu estivesse fora do país, eu podia continuar atendendo essa galera como eu atendo muito hoje por videoconferência, eu poderia ter criado qualquer coisa.
Eu tinha uma receita na mão que eu falei, não, vamos encerrar em março, abril eu vou começar lá fora, vou ganhar em Libra, vai ser diferente. E, cara, foi um tiro no pé, porque quando veio a pandemia, eu parei assim, julho, Renan, e me olhei no dia, acho que foi 18 de março, realmente, que cravou a pandemia. Falei, cara, ferrou. Abril, o meu negócio faturou zero. O meu faturamento em abril foi zero. Não foi, foi 1 centavo? Não, foi zero. Eu olhei e falei, cara, que tiro no pé que eu dei. Eu fiz um erro grotesco e absurdo, mesmo que foi uma situação que não era prevista, que muitos poderiam, mas eu acredito que foi um erro muito grande. Então, eu passei ali abril, maio, junho, foram quase 3 meses assim de ter que retomar, de ter que parar, analisar e falar, cara, peraí, primeiro, estou no caminho certo? Amo o que eu faço? Sim, então continua, não desiste. Segundo, o que eu vou fazer para dar essa retomada tudo de novo? Até porque eu tenho muita oportunidade. Então eu criei estratégias para essa retomada. E terceiro, o que fazer para nunca mais dar esse mesmo tiro no pé que eu dei? Porque eu criei um planejamento que, na verdade, não foi um planejamento certo e adequado. E um dos pontos de tiro no pé foi porque eu deveria ter dividido essa estratégia com mais mentores que eu tenho ao redor de mim e mais pessoas de que realmente me orientam e me ajudam quando eu crio essa estratégia. Para a gente entender de novo, vou voltar lá para atendimento. Quanto mais a gente conhece de pessoas, quanto mais a gente tem pessoas ao redor, mais longe a gente consegue ir. E foi realmente um tiro que eu dei no meu próprio pé e falei, cara, se eu tivesse dividido isso com a galera que está junto comigo, que me ajuda, auxilia, com certeza teriam falado para Vitor, não cancela contrato. Você está atendendo multinacionais, empresas, enfim. Você vai como assim cancelar um contrato? Então, acho que foi um baita tiro no pé. E o que me ensinou foi, de novo, o que eu aprendi desde pequeno quando eu entrei no meu primeiro esporte. Foi nunca desistir quando eu tenho certeza do que eu quero. Então, foi ser incansável na busca realmente por ajudar pessoas e o que eu amo fazer. Eu acho que hoje as pessoas desistem muito fácil. E muitos tiros no pé que acontecem, tiros no pé diferentes, porque cada um leva um diferente, faz muita gente desistir, seja do emprego, seja da jornada, seja de ajudar pessoas, e que a gente possa olhar para o tiro no pé como um grande aprendizado e falar como não errar mais nele, né? E como ajudar outras pessoas a não errar no ponto que eu errei. Então, eu acredito que faça planejamentos adequados, divida muitas vezes com mentores ou pessoas que você confia e busca ouvir a opinião dos outros para que você tenha uma chance muito pequena de errar. Acredito que esse é um grande fator. Eu acho que tem inclusive o nome do nosso podcast tem a ver com isso, né? Que é aprendizagem para a vida, o Podzagem, o podcast de aprendizagem para a vida, que a gente às vezes vincula o erro com o fracasso, né? Como se fosse, olhando também para a tua metáfora aí do esporte, que eu acho fantástico também, eu acredito muito nessa contribuição que o esporte traz para as pessoas, né? Eu tenho a experiência, assim, na minha vida também, eu tenho 3 filhos, e legal. Os 3, graças a Deus, vivem dentro do esporte, são, por acaso, também nadadores, né? Então, e o Júlio também é um atleta, hein? O Júlio acorda às 5 da manhã para nadar. Ele está escondendo o jogo. Na verdade, meus filhos, aqui em casa foi meio que o contrário. Os meus filhos me levaram para uma vida de saúde, de esporte e tal, né? Então, vendo o benefício que o esporte estava levando, trazendo para a vida deles, e aí de benefício, assim, às vezes a gente não consegue entender isso na prática, mas você vê uma pessoa que aprende sob limites, né? E a gente estava falando aqui, autoconhecimento. Então, assim, uma criança que, por exemplo, faz um esporte como a natação, ela consegue entender que existem crianças que vão nadar mais rápido do que ela, existem crianças que vão ser mais lentas do que ela, existem crianças que vão se destacar muito, e com o passar do tempo ele vai entendendo, né? A criança, menino, a menina, enfim, eu tenho o privilégio de ter uma menina e 2 meninos, né? Então, eu vejo que é bem parecido assim o comportamento. Bom, eu não tenho tempo para ir para o jogo tal, ou para o nível tal, eu tenho tempo para competir aqui. Então, assim, esse autoconhecimento, quando você vê uma pessoa de 12, 11 anos
já começa a entender isso, isso é uma coisa que ele vai levar para a vida. Né? Qual é o meu lugar? Assim, aonde que eu estou? Qual é a minha liga? Qual é a minha divisão? Como é que eu faço para sair desse estágio para ir para lá? O que eu tenho que fazer? Né? Que não é só talento, é muito esforço. Então, assim, se eu quiser sair daqui para lá, o que eu vou abrir mão? Eu vou abrir mão da minha comida, da minha dieta, eu vou fazer como o meu amiguinho faz, que faz musculação, acorda mais cedo que eu, treina mais do que eu, se preocupa com a dieta mais do que eu. São escolhas, né? Como você falou lá no começo. Então, assim, eu vejo que o esporte traz muito isso para a vida, pegando a tua história aqui, né? Vinculando com o que eu vivencio também na minha casa. E falando dessa questão do fracasso, a gente, quando aprende, quando a gente erra, né? Não existe ganho ou perda. O que eu aprendi é que quando você erra, você aprende. Quando você ganha, você aprende. Então, você sempre aprende. E se a gente tem medo de errar, a gente vai aprender 50% no mínimo a menos do que aquele que não teve medo de tentar. Aquele ali, se ele errar... Então, olhando a tua história, né, se você não tivesse tomado a decisão de largar, não largar tudo, mas mudar a tua vida para Londres, né, o teu negócio para Londres, talvez você não tivesse errado, mas talvez você também não tivesse essa oportunidade de aprendizado. Com certeza tu não erra mais esse erro, né, Vitor? Eu vou te falar que, olha, se eu... não, aí eu falo que não dá para tropeçar na mesma pedra duas vezes, né? Aí a gente tem que aprender e passar por ela daí. Mas isso é uma coisa recorrente, né? E a gente que trabalha, às vezes, com consultoria, a gente fala muito isso para os nossos clientes. Olha, um consultor não é nada mais do que um cara que já tropeçou em várias pedras e vai te dizer, cara, essa aqui eu já tropecei. Né? Então, assim, vamos poupar o teu tempo. E às vezes as pessoas olham assim, nossa, o cara é demais, olha só o que ele fez aqui e tal. Cara, a gente faz isso há 20 anos, 10 anos. A gente já viu tantas vezes essa pedra que para a gente, esse é o nosso trabalho. Né? Não é que o cara é melhor do que ninguém, é que quando você acredita que no teu trabalho de atendimento, uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes também, olha, quantas vezes você tentou implantar alguma prática de atendimento numa empresa? Essa aqui vai ser provavelmente a primeira vez. Então, ao invés de você tentar sozinho, né, não é que você não possa fazer sozinho, claro que você pode tentar sozinho, mas a chance de você pegar a ajuda de alguém que fez isso 10 vezes ou 20 vezes e te ajudar nessa vez aqui, na tua primeira experiência, de dar certo, a chance aumenta muito. Né? Aumenta muito. Você vai aprender muito mais rápido. Então, assim, o que o consultor, o que uma empresa de fora traz nesse momento é esse atalho, né? É essa velocidade, é a chance de, eventualmente, não tropeçar nas mesmas pedras. Eu adorei essa tua metáfora aí, muito legal. Isso é muito legal, Júlio, né? Pode falar. Desculpa, Renan, eu sempre trago muito para as empresas que eu falo assim, hoje o treinamento, a consultoria, é basicamente a gente pegar a nossa pós-graduação, a nossa graduação de 10 anos, 15 anos, 20 anos e colocar ela em tão pouco tempo para poder fazer essas pessoas darem certo, né? E quando as pessoas olham por esse lado, eu falo, cara, peraí, você não vai precisar caminhar 20 anos, 15 anos, 10 anos que eu caminhei, eu vou trazer isso para você em pouquíssimo tempo. Então, quanto isso vale? Quanto vale o teu tempo? Quando você vai realmente querer estar disposto a caminhar por isso? Eu estou vindo te trazer pronto aqui já, né? Então, legal. Desculpa, Renan, te interromper. Imagina, e complementando ao que tu falou, Vitor, e o que o Júlio também comentou agora, aprender com o erro é legal quando você tem esse aprendizado, mas aprender com o erro do outro, pô, cara, é muito melhor. Você pode evitar algumas dores, né? Tipo, esse aprendizado que tu teve, esse tiro no pé que tu teve aí, eu já coloquei aqui já na cabeça. Né? Se um dia for morar fora, for lá para a Itália reconhecer minha cidadania italiana e tal, não vou fazer isso. Aí, ó. Bacana. Para a gente fechar esse podcast, esse podizagem, esse episódio que está sensacional. Eu gosto muito da fala do
do Vitor, que o Vitor, além de falar com muita paixão, fala de um ponto que eu acho crucial para qualquer negócio, que são pessoas, né? Por mais que se fale em tanta tecnologia, a gente vive no mundo de tecnologia, mas, cara, precisa da pessoa para apertar o botãozinho lá, precisa da pessoa para fazer o atendimento de excelência, né? E o atendimento de excelência eu entendo que faz parte de uma experiência, né? Todos nós somos consumidores de alguma coisa, de um monte de coisas, né? E a experiência de ser bem atendido, cara, é sensacional. Eu estava lembrando de uma situação que ocorre comigo recorrentemente aqui em Joinville, né? Onde a gente mora aqui. Tem uma lanchonete, por exemplo, um exemplo bem trivial, né? Tem uma lanchonete que eu vou há 25 anos e não é a melhor lanchonete da cidade. Mas quando eu chego lá, o atendimento que eu tenho, cara, o cara sabe até o que eu como. Muitas vezes não precisa nem fazer o pedido. Ele já diz assim, Renan, vai aquele lá, o dog egg bacon com batata palha. Entende? O cara já sabe até o que... Então, assim, a destreza do garçom de conhecer o cliente pelo nome, de saber o gosto dele, de saber que ele está sempre ali toda semana, que se ele esquecer a carteira, esquecer o cartão, não tem problema, ele pode vir no outro dia pagar. Esse atendimento, cara, com certeza fideliza o cliente, né? E trazendo isso para qualquer segmento, isso é muito válido, né? Então, assim, Vitor, estamos caminhando para o finalmente aqui do Podzage, a hora voou, cara, estamos quase uma hora aqui falando. Eu quero já agradecer muito a tua participação com a gente para gravar esse podcast, que realmente é um tema muito legal, eu gosto muito desse tema, e eu sabia que tu era o cara certo para falar disso, porque tu tem paixão no que tu faz, e é por isso que o teu negócio está dando muito certo, a VIP está dando muito certo, eu fico muito feliz com isso. E assim, Vitor, considerações finais. O que você tem para nos falar nas considerações finais? Legal. Cara, acho que há 2 pontos interessantes. O primeiro, eu vi que você falou de botões ali. E tem uma coisa interessante que a gente tem que lembrar que, assim, tem uma frase do Don Peters que ele cita assim, ó, clientes não são interruptores, são botões de volume. Quando a gente entende que clientes são botões de volume, não interruptores, a chance do nosso negócio dar certo é muito maior. E o segundo ponto, trazendo essa tua segunda fala da lanchonete, que é uma coisa que eu adoro falar nas empresas que eu passo, atendimento de excelência é composto por 3 pilares: processos, cenário e pessoas. As empresas devem se preocupar com processos, com cenário, mas principalmente com pessoas. Porque o exemplo que tu trouxe é a maior clareza de excelência. Quantas empresas hoje se preocupam apenas com processos, com cenários maravilhosos e esquecem de pessoas? E perdem clientes a rodo ou chegam até a falência. Agora é diferente de muitas vezes uma barraquinha de cachorro-quente. E eu não estou diminuindo por falar isso. Mas uma barraquinha de cachorro-quente muitas vezes que não tem, muitas vezes, a excelência nos processos, nem a excelência no cenário, mas tem a excelência nas pessoas. Então, mais uma vez, essa tua fala traz de novo. A gente deve se preocupar com os 3 pilares, mas saber que pessoas sempre vão ser a parte mais importante de qualquer negócio. Então, acho que esse é o principal ponto. A gente entender que as pessoas são a parte mais importante e de que a maneira de eu me relacionar com pessoas é o sucesso ou a ruína de um negócio. Vai da tua escolha, da tua decisão, do que realmente por que caminho você quer trilhar. Acho que essas seriam minhas palavras finais e, logicamente, um agradecimento ao Júlio, a você, Renan, também, pelo convite de poder estar aqui compartilhando informação. Eu amo, cara, amo dividir informação, compartilhar conhecimento. Então, acho que é isso. Muito bom, Vitor. Obrigado mais uma vez. Júlio, obrigado mais uma vez pela parceria aí. Quer falar alguma coisa, Júlio? Encerrar? Agradecer ao tempo que você está dedicando aqui ao nosso podcast, o Podzagem, que é o podcast de aprendizagem para a vida. Queria reforçar o convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube, para você assinar o nosso podcast aí nas plataformas de áudio, de streaming, né? Seja o Deezer, Spotify, iTunes, qualquer uma, e pedir para você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que podem estar precisando ouvir aí insights sobre atendimento, sobre experiências, sobre aprendizagem.
Aproveita para compartilhar. É isso aí, minha gente. Obrigado pela participação a todos. Obrigado por nos ouvir até aqui. E até o próximo episódio do Podzagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Um abraço.